Olá pessoal, bem-vindos ao Dermato Raiz e hoje eu vou comentar sobre o segundo tipo de câncer mais comum, que é o carcinoma espinocelular. Tem um nome longo, mas ele é bem frequente. Ele acomete aquelas pessoas que têm a pele bem clarinha, então cabelo claro, olho claro, e aquelas pessoas que tomaram muito sol ao longo da vida. Então geralmente o pessoal que trabalhou muitos anos na agricultura, na construção civil, aquelas pessoas que pegam muita praia sem proteção, são os pacientes de risco e é nesses pacientes que ele costuma se manifestar. Como é que isso acontece? Então, é também uma lesão que é uma feridinha que nasce, que ela já é mais áspera, é mais cascurenta, parece que se forma mais escamas, mais crostas, e com o tempo ele começa a ter algum grau de sangramento e começa a doer. Esse já é um câncer que tem um pouco mais de dor entre as manifestações clínicas. Geralmente essa pessoa já tem um grau de dano solar, ele tem muitas manchas, muitas casquinhas no rosto e uma delas cresce um pouco mais, ela chama a atenção, sempre nesse aspecto de uma ferida, de uma área avermelhada, de uma casca que cai e volta a crescer de novo. Então também é uma situação que chama atenção o fato de ser uma ferida que não cicatriza. E isso sim é motivo de buscar um atendimento médico. Hoje, a minha área de atuação é basicamente voltada ao diagnóstico e ao tratamento do câncer de pele. E é uma condição onde a gente precisa difundir cada vez mais informações. Não é raro eu encontrar no consultório pacientes que chegam com lesões grandes, com lesões sangrantes, lesões que já estão num estágio bem avançado da doença, e isso poderia ser diagnosticado de uma forma muito mais precoce. Então, a gente percebe que ainda falta informação, falta as pessoas entenderem o processo de formação do câncer de pele para que isso possa sinalizar para elas que aquela lesão que ela tem talvez possa ser uma neoplasia e precise de uma avaliação de um especialista. Vamos falar do tipo mais comum de câncer de pele no ser humano, que se chama o carcinoma basocelular. Ele é um tipo de câncer de pele que tem uma capacidade, uma agressividade no local. Ele se enraiza e vai se infiltrando na nossa pele. Mas é muito raro que ele mande metástase à distância, ou seja, ele é diferente do melanoma. Mas ele costuma aparecer em áreas muito nobres, que é a face. O local mais comum de se ter um carcinoma basocelular é no nariz. E aí logo em seguida vem as outras regiões da nossa face. Como que eu identifico, como que eu percebo que aquilo pode ser um câncer de pele? A primeira situação é uma alteração na textura. Passou a mão, parece que cresceu uma pequena bolinha, uma área que tem um brilho diferente, uma coloração diferente. Passa algum tempo, ocorre um pequeno sangramento, uma erosão, a área fica um pouco mais áspera. Foi no banho, passou a toalha com um pouco mais de intensidade, sangrou um pouquinho. Por vezes aquilo cicatriza, passa algum tempo sem incomodar, dali um pouco aquilo começa a se manifestar de novo. Então, uma pequena ferida que não se cicatriza ao longo ali de 30, 60, 90 dias, já é uma condição que nos deve alertar a procurar um dermatologista. E claro, com o passar do tempo, essa lesão vai aumentando e vai trazendo esses sintomas muito mais frequentes. Uma coisa importante de se lembrar é que no início não tem dor, não tem coceira, o sangramento é eventual, mas não é um sangramento constante, não pinica, ele é totalmente assintomático. Quando ele dá sintomas, quando tem dor, coça, é porque ele já tem algum grau de enraizamento e ele já está ali prejudicando os tecidos mais profundos da pele. E é possível que esse diagnóstico já esteja um pouquinho mais avançado e talvez precise de um procedimento mais discreto. Mas quanto antes o paciente se alertar de que essas manifestações são recentes, não são normais e procurar um atendimento, maior é a taxa de cura. Agora eu vou comentar como que o médico faz o diagnóstico desses dois tipos de câncer de pele mais comum, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular.
Durante uma consulta, pode ser uma consulta de rotina, o dermatologista utiliza um aparelho chamado dermatoscópio. Esse aparelho, ele proporciona um aumento do campo visual, né? Faz uma magnificação de 10 vezes e também ele tem uma luz polarizada que ajuda o médico quando olha com a ajuda que ajuda com que o dermatologista, quando utiliza esse equipamento, ele tenha uma noção de profundidade tem uma noção de profundidade de enraizamento daquela lesão. Então, e ele é um exame de rastreio. O médico olha, vê os achados da dermatoscopia e diz se essa lesão ela é suspeita ou não. O segundo passo é a biópsia. O que é a biópsia? A biópsia é a remoção de um pequeno fragmento de pele que a gente manda para o patologista para que no microscópio o patologista nos dê todos os dados daquelas células que estão ali. Primeiro, né, se são malignas ou não, e se são malignas, qual é o estadiamento, o quão perigoso aquelas células do câncer elas são no momento daquela biópsia. Então, a biópsia ela é fundamental para que a gente tenha o diagnóstico, né? Saiba com que tipo de câncer de pele a gente está lidando e também para que a gente possa ter um prognóstico, a gente possa saber que aquele câncer de pele é um câncer chamado carcinoma basocelular, que ele pode ser mais ou menos agressivo de acordo com os achados que o patologista vai descrever ali no laudo. Então, a biópsia ela é fundamental para que a gente tenha esse diagnóstico correto e assertivo de que tipo de câncer de pele a gente está lidando. Recebi um diagnóstico de câncer de pele, né? Tá ali no resultado do exame anatomopatológico, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, seja o que for. Aí a gente tem que procurar um tratamento. Para a grande maioria dos pacientes, o tratamento é cirúrgico e a cirurgia ela tem altas taxas de cura. Isso é sempre uma boa notícia. Claro que é importante lembrar que quanto mais precoce a gente diagnosticar, mais fácil é o tratamento, menor é a cirurgia, menor o tempo de recuperação, menor é o custo desse procedimento. Perfeito. Recebi o diagnóstico. O que é importante eu saber? Nós classificamos o câncer de pele, né? Vamos falar especificamente de carcinoma basocelular e espinocelular, em tumores de alto e baixo risco. O que é um tumor de alto risco? É aquele câncer que a gente sabe pelos dados estatísticos, pela literatura médica, de que ele tem uma chance maior de recidivar, né, de voltar, que ele tem uma chance maior de ter um enraizamento maior do que a olho nu aquilo aparenta ser, de ter comprometimento de estruturas mais profundas, de ser um tumor onde a gente tem que ter uma atenção redobrada. Esses cânceres a gente classifica pela localização, né? Então, tu tem um carcinoma no nariz, na pálpebra, no lábio, na orelha, você tem um câncer nas mãos, nos pés, nas áreas da genitália, são tumores que são classificados de alto risco somente por eles estarem nesses locais, porque nesses locais eles tendem a ter um comportamento mais agressivo. A segunda situação para a gente classificar em alto risco é o subtipo histológico. Então, por exemplo, o carcinoma basocelular, ele pode ser carcinoma basocelular superficial, como o próprio nome diz, é aquele câncer que cresce somente na superfície. Carcinoma basocelular nodular, que ele forma nódulos, são blocos de célula que têm uma certa organização. Esses dois tipos de carcinoma basocelular, do ponto de vista histológico, são de baixo risco, não costumam ser tão agressivos. Já quando no laudo vem carcinoma basocelular infiltrativo, esse sim é um tipo de câncer mais agressivo, porque como o próprio nome diz, ao invés de ele crescer uma ferida para a superfície, ele pode ter, pela característica das suas células, um crescimento de se infiltrar nos tecidos de forma mais precoce e, obviamente, é um tumor que pode ter mais raízes do que a gente pode prever no início da cirurgia. Já para o carcinoma epidermoide, a gente também tem a localização, como eu havia comentado, mas a gente diferencia ele pelo grau de diferenciação daquelas células. De uma forma geral,
Um câncer epidermoide bem diferenciado, ele tem aquelas células que ainda são muito parecidos com com uma célula normal, ele tende a ser menos agressivo, ele é mais facilmente curável. Já o moderadamente diferenciado e o indiferenciado é que aquelas células já têm uma capacidade de multiplicação muito rápida e eles tendem a ser mais agressivos. Então, recebi o diagnóstico, o teu médico, o dermatologista vai olhar nos exames, vai te examinar e vai classificar se o teu câncer de pele ele é de baixo risco ou se ele é de alto risco. E aí ele vai discutir com você as possibilidades de tratamento. Quais são as pessoas que têm um risco maior de desenvolver câncer de pele? Então, esse é um assunto bem conhecido, né? Primeiro é a pele clara. A pele clara, ela contém menos melanina e com isso ela está menos protegida da radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta do sol ou do bronzeamento artificial, por exemplo, aquela radiação ela atinge diretamente o núcleo da nossa célula da pele. E conforme esse processo dessa célula tomar repetidamente radiação ultravioleta diretamente no seu núcleo, em algum ponto aquela célula faz uma modificação e sofre uma modificação. E a partir daí, ela vira uma neoplasia, que se ela escapar do nosso sistema imunológico, aquilo vira um câncer de pele. Então, pessoas com a pele clara, que tem aquela pele sensível, o olho claro, o cabelo claro, elas mesmas já percebem que o sol em excesso prejudica, e isso verdadeiramente ocorre a nível celular. Então, quem tem a pele clara e toma muito sol de forma desprotegida, tem sim um risco aumentado de ter câncer de pele. Depois nós temos algumas situações, que é o histórico familiar. Alguns tumores podem ser determinados de forma genética, né? Então é comum que as famílias tenham muito câncer de pele. Ah, doutor, eu vim consultar porque o meu pai já operou, meu tio já teve, minha irmã já está preocupada. Então, essas pessoas, sim, elas devem estar atentas. Quem teve um familiar tem um risco maior de também ter. Claro que a gente tem que lembrar que quanto mais idade a gente tem, né, mais velho é o nosso organismo, a chance de se envolver câncer de uma forma geral é maior, e o mesmo ocorre com câncer de pele. Geralmente, a partir dos 40 anos, a incidência de câncer é muito maior. Outro fator de risco que é importante para esse grupo de pessoas são os pacientes que fazem uso de imunossupressores. Então, hoje nós temos pacientes com transplante renal que têm muitos e muitos anos de pós-transplante, cada vez mais esse manejo ele é adequado e os pacientes têm sobrevivido e muito bem após um transplante. Só que eles fazem uso de medicamentos que são imunossupressores, então ciclosporina, tacrolimus, micofenolato, azathioprina, entre outros. São medicamentos que protegem o funcionamento do rim, mas também fazem uma inibição específica da defesa que o nosso organismo faz contra o desenvolvimento de câncer de pele. Então, um paciente que é transplantado, ele tem um risco grande de desenvolver câncer de pele ao longo da vida, e esses cânceres de pele, eles tendem a ser agressivos, tendem a ter um comportamento mais de crescimento, de agressividade, que é maior quando comparado com a população geral. Então, são pessoas que precisam ter uma vigilância constante e uma proteção contra a radiação ultravioleta também muito intensa. Devem sempre estar atentos à sua pele. E o que eu posso fazer para detectar de forma precoce um câncer de pele? A primeira situação é estar atento à nossa pele, né? Para as mulheres isso é mais fácil. Então a mulher tem um acesso maior à saúde, faz sobrancelha, faz cabelo, maquiagem, ginecologista, uma série de profissionais que estão atentos à pele, né, do seu paciente, do seu cliente, e muitas vezes informam, olha, vai verificar essa situação, vai ver dessa pintinha. O homem também, mas de certa forma todo mundo se olha no espelho de vez em quando, ou pelo menos uma ou duas vezes ao dia, e como o rosto é comum, né, de ter câncer de pele, é que a gente fique atento. Poxa, essa lesãozinha nova não estava aí, apareceu, eu acho que está crescendo, e pelo fato de não... E é importante que a lesão nova ela não seja negligenciada, né? O câncer de pele não dói, não coça, não pinica e faz com que a gente vá postergando o atendimento.
Então, se você tem uma lesão e acha que ela está estranha, está diferente, procure fazer uma avaliação com o dermatologista. A segunda situação é não negligenciar, né. As pessoas, eh, têm uma certa dificuldade de às vezes, de seguir recomendações, né. Então, se você tem uma pinta que o cônjuge já disse para você ver isso, um amigo já disse para você ver isso, e só falta você compreender que isso é necessário, né. É bem frequente que pacientes deixam muito tempo aquela lesão, negligenciam as orientações que têm sobre a suspeita daquela lesão, por um medo, às vezes, de ter um diagnóstico, de saber o que é. Sem dúvidas, é melhor você saber o que você tem, saber o que tem para fazer, qual é o caminho a ser tomado para curar daquela doença, do que continuar navegando no escuro, tendo o risco um dia de ter uma complicação grave por um câncer de pele, que sempre no início ele é curável. E a outra situação é fazer uma consulta de rotina com o dermatologista. Fazer um exame completo da pele, não precisa de equipamento, de estrutura especial. O médico, uma maca e um dermatoscópio pode examinar toda a sua pele, fazer um rastreio bem completo, identificar as lesões que são suspeitas ou não. Se necessário, já pode fazer a biópsia para ter esse diagnóstico. Ou por outro lado, se você não tem nada suspeito, ele vai te liberar por um determinado tempo, que você pode retornar esses. E por outro lado, se você não teve nada, que notícia boa! Não há nada melhor do que a gente dormir em paz com a nossa saúde. Bom, pessoal, esse é o final do primeiro episódio aqui que estou gravando com vocês. É uma experiência nova para mim. Eu não tenho o dom da comunicação. Espero que eu consiga evoluir com o tempo. Convido a vocês a acompanharem e nos próximos episódios a gente vai aprofundar mais sobre cada tema, cada assunto, sobre cada possibilidade de tratamento e poder assim entregar para vocês um conteúdo com bastante qualidade. Muito obrigado.